Fala, nação rubro-negra, Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claramente, muitas análises referente ao jogão de logo mais entre Flamengo e Atlético Mineiro, direto da Arena MRV. Inclusive, tem um jogador do Mengão que se sagrou, nesse estádio, que foi o Gonzalo Plata. No final do vídeo, vou trazer uma informação sobre ele, beleza? Aproveita, já se inscreve no canal, se você não for inscrito, ativa o sino e deixa o like. Agora, simbora pro vídeo. Seguimos aqui falando da disputa pelo título, né? O Flamengo vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro, não tão poupado assim, né? Não tem um time, mas a escalação inicial não está divulgada. O que a gente sabe é quem não foi a Belo Horizonte, quem não viajou. O Léo Ortiz continuou seu processo de recuperação, né? Não viajou, e a gente tem aí uma projeção de campinho com quem está à disposição, né? O Marcelo Lage já vai se juntar a nós para falar dessa possibilidade aí do Atlético Mineiro e do lado do Flamengo, né? Essa galera toda aí, né, foi para Belo Horizonte. Agora, Arrascaeta começa jogando, Jorginho começa jogando. A gente está botando ali os dois como segunda opção, tá vendo? Porque são, né, jogadores que têm sofrido um desgaste físico. Entre Samuel Lino e Cebolinha me parece mais uma dúvida técnica mesmo. O Cebolinha vem subindo de produção, né? Única garantia é que Plata joga. Plata joga porque não joga. A final da Libertadores. Sábado. Né? Tem muita... Em algum lugar ele vai, ele vai entrar, né? Eu acho que tem duas circunstâncias aqui. A primeira delas apareceu ontem, né? Se o Abel vai poupar 11 jogadores, mesmo que não necessariamente sejam os 11 titulares, mas boa parte do time está poupado. Você vai colocar a maioria dos seus principais jogadores, ou pelo menos aqueles os reservas não chegam tão perto, por exemplo, como o Jorginho e o Arrascaeta. Eu acho que esses dois jogadores, por exemplo, são dois jogadores que não deveriam entrar nessa partida. Não me parece que vão entrar. Se entrarem, vão entrar no segundo tempo para chegar a 100% no sábado, pelo menos. E a outra circunstância, quer queira, quer não, que é campo sintético, né? Então, o processo de recuperação é diferente e há toda aquela questão muito discutida sobre mais possibilidade de lesões. Eu acho que isso também vai estar no radar aí das escolhas do Filipe Luís. Ao mesmo tempo, o Filipe Luís não tem uma característica de ser um cara que costuma poupar muito, né? Ele vai muito na linha, inclusive, do próprio Jorge Jesus, com quem ele foi treinado, de sempre quem está disponível vai para o jogo. Eu acho que é um jogo muito arriscado em termos físicos pro Flamengo. Vai pegar um Galo machucado, mas um clássico, inclusive, de um time que vai querer dar uma resposta para sua torcida, ainda mais com esse retrospecto do Galo nunca ter ganho do Flamengo na Arena. Então, são muitos elementos aí para se calibrar, e eu acho que a minha sensação é que o Flamengo vai entrar um tanto quanto misto hoje. Se não todo reserva, não vai ser todo reserva, até porque não tem como, mas com pelo menos alguns jogadores fundamentais. Eu acho que Jorginho, eu acho que Arrascaeta fora, pelo menos. Bom, Marcelo Lage, confirmado, é o meu xará que está lá. Ontem eu chamei o Paulucci e você apareceu, né? Sim, sou eu. Hoje era o seu nome que estava no roteiro, está confirmado. E claro que do lado do Galo, a gente está falando de um jogo que vem logo depois, né? Da derrota na final da Sul-Americana, tem todo o fator anímico envolvido, né? Como ainda não temos números para medir isso, como eu disse agora há pouco, claro, né? Que bom. Vamos de palavras. O Hulk fez uma postagem depois dessa derrota, foi o primeiro pronunciamento dele, não é isso? Oi, Xará, bom dia para você, Tim, Caju, todo mundo está acompanhando nossa redação. Hoje sou eu mesmo aqui, em carne, osso e nome, né?
E crédito. sim, o Hulk pela primeira vez falou depois da derrota contra o Lanús na final da Sul-Americana, porque quando o jogo acabou e aí tem aquela zona mista em que os jogadores têm a oportunidade de falar alguma coisa ali com os jornalistas, o Hulk, muito abalado, passou calado e não falou nada. Aí o Hulk agora fez uma publicação nas redes sociais, principalmente falando que quando o resultado ele não vem, muitas vezes o esforço não é reconhecido. Porque é claro, né, foi o esforço todo do elenco ali para chegar até a final. E que assim, perder faz parte, lutar que não pode deixar de lutar, mas desistir jamais. Ele meio que dá essa arrematada para explicar que não vai deixar a toalha, não vai jogar a toalha agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tem toda essa questão aí que o Caju trouxe dessa rivalidade entre Atlético e Flamengo. Os torcedores do Galo têm uma rivalidade muito grande com a torcida do Flamengo e o Atlético não conseguiu, dentro dos 90 minutos, vencer o Flamengo ainda dentro da Arena MRV. Mas é bem verdade também que a gente tem que colocar que nesse contexto aí está a eliminação do Flamengo contra o Atlético na Copa do Brasil esse ano, né? O Flamengo ganha por 1-0, mas como o Atlético tinha vencido o primeiro jogo também por 1-0, o jogo vai para os pênaltis e o Atlético consegue a eliminação do Flamengo. Depois do jogo também, o Sampaoli, naquela entrevista coletiva, já tradicional dos treinadores, falou da dificuldade, sabe, que seria virar essa chave depois da derrota na final para um jogo tão importante contra o Flamengo. O Sampaoli teve 2 treinos depois da final da Sul-Americana para preparar os jogadores. E ele disse que vai escalar os jogadores que estiverem melhor animicamente e também fisicamente. Porque se a gente pegar aqui o contexto de um jogo que teve 120 minutos, os 90 minutos do tempo regulamentar, mais os 30 minutos da prorrogação, um calor absurdo, acima dos 30 graus, que estava fazendo em Assunção, esse calor, então assim, vai ter que colocar muito bem isso na balança antes de escalar o Atlético. Então assim, por exemplo, o Rony jogou ali basicamente como um lateral que tinha que apoiar o ataque também. Dificilmente será titular. O Alan Franco jogou como jogou no sacrifício ali, né? Ele voltou do jogo pela seleção do Equador com dores e deve ser poupado. Fausto Vera deve jogar. Na lateral esquerda, quem é que deve jogar? O Arana, que foi substituído com dores ao final da partida. Ou será que será o Caio? É muito provável que o jogo tenha ali uma opção agora para o Caio. Lá na frente, o Hulk vai jogar depois desse desabafo, né? O Dudu também vai estar preparado. Então, assim, ele vai ter que colocar isso na balança agora para essa partida contra o Flamengo. Aí estão. Você sabe que tem uma curiosidade dessa reta final de campeonato, que a gente já fez esse exercício aqui hoje, né? Olhar para os jogos que faltam e pensar assim, qual é a motivação que esse time vai ter? Né? Porque às vezes é um time que já não está mais brigando. Quando você está pensando, como nesse caso aí, em luta pelo título, e como em outros casos, em luta contra o rebaixamento. Me parece que não é uma preocupação assim imediata do Atlético. Não está totalmente seguro ainda, mas... Menos de 1%, né? A chance de ser. Menos de 1%, o Atlético já com 44 pontos, né? O que pode acontecer para o Galo é uma motivação de alcançar uma possível 8ª colocação, porque o 8º colocado agora é o São Paulo, né, que tem 48 pontos. O Galo tem 44. O Atlético tem um jogo a menos. Se ele vence o Flamengo nessa rodada, ele fica com 47 pontos, 1 ponto a menos do que o São Paulo numa briga por 8ª colocação. E por que essa 8ª colocação pode ser importante? Porque se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil, o G7, que está nesse momento, viraria G8. Então teria uma vaga a mais para a Libertadores do ano que vem, através do Brasileirão. Mas aí o torcedor cruzeirense teria que torcer muito para o torcedor atleticano, né? Teria que torcer muito para o Fluminense e um pouquinho ali para torcer para o Cruzeiro também, né? Uma possibilidade para o Atlético ir para a Libertadores do ano que vem. E todo o peso que tem em uma temporada fora da Libertadores, né? Então, mas eu acho que tudo isso aí se junta à capacidade de mobilização, né? E muitas vezes a gente fala de capacidade de mobilização que nem passam por um objetivo concreto como esse,
Acabar de vez de escapar do rebaixamento? Tentar se aproximar de uma vaga que ainda pode surgir na Libertadores. Mas vamos pensar assim, a rivalidade entre Atlético e Flamengo. O Atlético vai querer estragar a festa do Flamengo. Não vai querer que o Flamengo seja campeão na MRV Arena. Não tem medida mesmo para isso, né? Como é que a gente sabe se essa mobilização vai funcionar, né? Porque... Então, também a reação de cada... Tem jogadores que depois do sábado saíram de campo pensando, eu nunca mais na minha vida quero ver um campo de futebol, né? Imagino que teve outros que pensam, eu estou louco para voltar para o campo para ganhar algum tipo de vingança, né? Por isso o Sampaoli estabeleceu isso com critério, mas isso é muito subjetivo, muito pessoal. E até quando vai, né? Porque vai que o jogador está motivado para entrar em campo. É contra o Flamengo. A gente tem que dar uma resposta para a torcida. Toma um gol. Aí vê a vaca indo pro brejo, aí já aí perdeu um título no fim de semana, aí toma um gol de um rival. E outra, né, Xará? Acho que passa muito por uma conexão com a torcida também. Sim. A torcida do Atlético pode estar, por um lado, né, querendo impedir que o Flamengo seja campeão no seu estádio. Mas, por outro, ela não está de bem com esse time. Ela não está feliz, não tem aquela ligação direta com esse time. Né? A gente viu cenas do Lianco brigando na arquibancada com torcedores durante a disputa de pênalti. Né? Enfim, o desempenho não foi bom na temporada. Tem aquela história, né? Chegar a 3 finais é bom? É bom. Mas perder 3 finais é ruim? Não, é péssimo. Né? O futebol tem essas armadilhas, não tem como escapar muito disso. E além de ser uma torcida que está machucada por resultado, é uma torcida que fica muito aflita sobre o futuro de clube também, né? Como que um clube, por exemplo, gastou 50 milhões no Júnior Santos que não rendeu nada e tem uma dívida de quase 2 milhões de reais? Cara, como é que... sim, ontem foram 7 mil ingressos vendidos e 2 mil para o Flamengo. No clássico? 5 mil. O Atlético está fazendo uma campanha Perdão. Tá no ar. Você está no ar. Já sei o que foi. Desculpa, gente. Você deve ter ouvido um recado do pessoal do Ponto Eletrônico e não nosso. Às vezes isso acontece. Como falam com a gente no Ponto Eletrônico, a gente acha que é alguém que está falando, aí responde. Mas a sua resposta contribui com o debate. A mobilização da torcida do Atlético está pequena, era justamente isso que a gente estava falando. 5 mil atleticanos até agora contra 2 mil rubro-negros. Os perigos na vida de ter um microfone. Isso, é isso aí. Gente, agora falando oficialmente no ar aqui, eu achei que eu estivesse falando aqui através do Ponto. Mas é isso, o Atlético está fazendo agora uma mobilização para levar mais torcedores ao estádio, porque a última informação que foi apurada ontem aqui pela nossa equipe do GE. Globo é que foram 7 mil ingressos vendidos, sendo que mais de 2 mil desses ingressos para a torcida do Flamengo. Então o Atlético está fazendo uma mobilização muito grande. Ontem o Paulo Brax, um dos diretores aqui do Atlético, gravou um vídeo, né, falando que assim, não poderia exigir que o torcedor fosse a campo, mas que fizesse esse esforço nesse momento para um jogo tão importante contra o Flamengo, porque a equipe está precisando. Além disso, para os sócios que comprarem um ingresso, também eles poderiam retirar outro ingresso totalmente de graça, né, com 100% de desconto, para que houvesse um número maior. Mas imaginem, né, até ontem, né, segunda-feira, 5 mil ingressos vendidos para a torcida atleticana e 2 mil, um pouco mais de 2 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Não seria muito diferente, né, ali no estádio a presença das torcidas, né? Então, assim, o Atlético espera conseguir levar um pouco de torcedores, ainda que haja uma corneta muito brava, né? Porque provavelmente esses torcedores, antes da bola rolar ali, vão estar protestando também. Pois então assim, a gente às vezes fica imaginando uma certa mobilização que na vida real é mais difícil de acontecer, né? As circunstâncias são muito complicadas para o Galo mesmo, né? Em todos o que também não quer dizer imediatamente o contrário. O Atlético então vai totalmente desmobilizado para esse jogo, não tem nenhum compromisso, vai jogar. Vai jogar, claro. Né? Mas é isso. Eu acho que então, o que vocês estão falando é que a situação é muito complicada para o Galo e a torcida vai trabalhar para fazer mais complicado ainda? Não sei. Vai depender muito de como acho que o desempenho do time vai render. Se o Galo começa ganhando, eu tenho certeza que o público que vai estar vai empurrar. Mas, ao mesmo tempo, se
o Galo toma logo um gol, toda a carga que vem de sábado, que vem do ano passado e que vem desse ano em Montanha-Russa, que foi o ano do Galo, também vai ser circunstância. Então, acho que é um grande mistério como é que vai ser esse comportamento, tanto de torcida quanto de time em campo hoje do Galo. A torcida está machucada além da Sul-Americana, né, gente? Assim, o Atlético flertou no meio do campeonato ali com uma zona de rebaixamento, que depois o Sampaoli consegue encontrar o time e sai dessa posição incômoda. Mas a gente tem que colocar nesse pacote também uma eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Então, assim, a torcida está muito machucada com o time esse ano, vai além da final da Sul-Americana, final de Libertadores no ano passado, qual vai ser a perspectiva para 2026 também. Então, assim, nesse momento a torcida está machucada e vai querer cobrar dos jogadores, né? Marcelo Lages, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que logo mais terá esse jogo, né, esse desafio aí pela frente contra o Atlético Mineiro. O torcedor do Galo não tá acreditando muito não, né? Os caras não estão querendo ir pro estádio não. Ingresso ali duplo, né? Ingresso ali de grátis, não estão comparecendo. Enquanto isso, a nação rubro-negra está comprando os ingressos todos, meus amigos. Teremos ali quase que uma divisão, né, de torcedores dentro da Arena MRV. Os caras estão com medo de ter que ver o Flamengo dar uma outra volta olímpica dentro da arena. Meu parceiro, essa é a sina, né, do atleticano. Inclusive, né, o Gonzalo Plata volta ao estádio que o consagrou em momento de desconfiança. O Gonzalo Plata que tem perdido espaço no Flamengo por conta, né, dos erros cometidos, principalmente pelas expulsões. Foi expulso, né, naquele jogo contra o São Paulo, que o Flamengo estava com o jogo na mão, poderia já estar nessa altura campeão. Foi expulso contra o Racing também, jogo que agora ele vai ficar fora contra o Palmeiras. Então o Gonzalo Plata tem uma dívida com a nação. E olha, nesse estádio aí, ele sabe fazer gol. Inclusive, já ganhou um título ali. Esperamos, né, que ele hoje consiga jogar e consiga ser desequilibrante, né? Consiga aí fazer a diferença novamente dentro da Arena MRV. E aí, quem sabe, né, com o tropeço do Palmeiras, o Flamengo se tornará campeão brasileiro de 2025. Meus amigos, essa noite promete e promete muito para nós rubro-negros. Esperamos, né, que de forma positiva, não é verdade? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Fique tranquilo, cobertura completa desse jogão aí entre Flamengo e Atlético e, logicamente, a reta final do Brasileiro e a Libertadores da América. Não vai passar nada, você não vai perder absolutamente nada se você ficar ligadinho aqui no canal Cortes Flalusquinhos. Tamo junto. Já tô voltando, hein? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!